foram para a rua. Aí o Collor mandando as pessoas usarem verde e amarelo, e as pessoas saíram de preto, né, contra o Collor. Aí não tinha como segurar. Aí o Congresso Nacional, aí vem aquela hora de votar o impeachment, sabe, entendeu? Aí fica todo mundo bacana, porque o que a rua quer, e me lembro dessa declaração, o que a rua quer, esta casa acaba fazendo, e é meio verdade. Se não tem rua, eles fazem o que querem, mas quando a rua quer uma coisa numa certa direção, não tem jeito. Aconteceu isso com a Dilma também, né? Tem pressão, a coisa complica. Mas essa pressão, dá para dizer que eles manipulam também essa pressão no sentido de passar coisas no meio da madrugada, de fazer algumas artimanhas para dar uma enrolada no povo também, para que não haja rua, né? Porque a gente tem essa pressão popular, que é o que move as casas, elas muitas vezes a gente meio que nem fica sabendo o que está acontecendo. Eles acabam articulando sem que a gente veja. E isso é um problema muito sério, porque a gente meio que está na mão deles, que nem a gente estava conversando antes aqui, que a gente acaba votando nesse cara, entram eles lá, e eles acabam mandando e fazendo o que querem sem que a gente nem fique sabendo. Bom, vamos lá por partes, né? Primeiro, eles não são um movimento de invasores, né? Eles estão lá e ganharam um gabinete, eles falam assim, ó, esse gabinete de quem é? Esse gabinete é do Igor. Uhum. Ninguém invadiu, né? Você fala, por que tem lá? Tem um cara, bicho, ele entrou lá e disse que é deputado. E não sai. Não, ele entrou lá. Ele entrou. Então você vai lá, confere, ele teve voto. Ele teve voto. Então ele entrou. Ele entrou, deram a chave para ele, aquele monte de favor, tem um deputado aí, trocou todos os dentes. Trocou todos os dentes. Marcos Feliciano. Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro de quem está vendo a gente agora. Por que ele pode trocar todos os dentes, né? Eu acho um absurdo. Tem senador que enche o tanque do jatinho com o dinheiro nosso. Por quê? Porque tem lá uma verba para encher tanque. E o cara bota dinheiro do tanque do jatinho. Tem cabimento um negócio desse? Essas são as imoralidades que a gente pode discutir. Mas nenhum deles inventou nada. Tá lá. Eles têm esse direito. A gente deveria votar em pessoas que defendem algo diferente disso. Eu não conheço, porque o cara chega lá, começa a achar isso bacana. Mas rua eles não controlam. Aí eu acho difícil. Porque se eles controlassem rua, quanto mais forte fosse o poder do Estado, menos rua você teria. Então você não teria Primavera Árabe, por exemplo. Você teve Primavera Árabe em países fechados, países ditatoriais. E as pessoas foram para a rua. As pessoas vão para a rua quando elas querem ir para a rua. O que pode acontecer é você tem a rua, mas não é tão forte assim que dá para você ir segurando. Direta Já, por exemplo, é um exemplo bom para reafirmar o que você está falando. Era um movimento importante de rua, muito importante de rua. Na hora de votar a emenda das diretas, do Dante de Oliveira, perdeu, não passou. E rua por rua, puxa vida, estavam lá os caras na rua e não passou. Mas talvez não tenha sido forte o bastante para pressionar. Mas num ambiente, vou chamar de democrático, né? Posto que naquele não era, você ainda tinha o regime militar. Agora não. Os caras morrem de medo, eles têm medo da rua. Mas eles também não instrumentalizam isso de maneira, às vezes até dá vontade de dar parabéns para ele, que nem fizeram com o movimento de 2013, 2012, pegaram um movimento que ele era nasceu meio apartidário, por assim dizer, o que é muito difícil, na verdade, porque se tem um movimento político, ele acaba sendo partidário, né, de certa forma, mas pegaram aquele movimento e transformaram ele num não sei, parece que fizeram com que demonizaram o PT de forma monumental. Tu não acha que eles conseguem fazer um movimento de instrumentalizar a rua, às vezes até impressionante? Acho difícil. Eu acho bem difícil. Tu não acha que foi isso que aconteceu em 2013? Não, vamos lá. Você teve movimento em 13 e teve em 15, né? Mas o movimento de 13, como é que a Dilma foi reeleita em 2014? A Dilma foi reeleita em 2014 depois de um movimento forte. Que começou com o negócio de passagem. Não são só os 20 centavos. E que atingia o prefeito, era o Fernando Haddad. Né?
A Dilma era presidente da República, ela estava absolutamente perdida. Se você pegar a lista de medidas que ela apresentou para poder tentar segurar as ruas, é uma lista que não junta Lé com Cré, porque é o desespero, que não é a primeira vez que acontece. No governo Fernando Henrique aconteceu algo muito parecido, não porque tinha gente na rua, mas porque começaram a estourar crises internacionais, crise da Rússia, crise... E disse, como é que a gente faz para não ter a crise do Brasil? Aí juntaram um monte de medidas também para mostrar que o Brasil tinha solidez, que a economia estava pujante, etc. E também, se olha o conjunto de medidas, é um junta-lé com cré. É quando o governo se mexe, você fala assim, mas vem cá, você está aí há um monte de tempo, não fez nada, agora você anuncia 54 medidas, você não consegue fazer nada e faz 54 medidas. A Dilma anunciou um monte. Você fala, de onde vocês tiraram tanta medida que vocês não estavam fazendo nada até então? Estamos só nesse... A rua não acalmou pelas medidas, mas ela foi reeleita no ano seguinte. Não é manipulação. Como é que você manipula a rua? Por que você pensa o seguinte, a Revolução Francesa, por que cortaram o pescoço do rei? Você quer um cara que podia mais manipular a rua do que um cara que é rei? Os caras cortaram o pescoço dele. Eu acho que não é tão simples assim. É um jogo. É um jogo. É um jogo de sedução, não é arma física, baioneta. Também não é um jogo só de gogó, porque você tem que entregar alguma coisa. Você tem que entregar. Porque afinal você fica com um presidente ou com uma presidente, ou você troca. Tem eleição que você percebe que é de ficância. Não existe essa palavra. E eleição que é de mudança. Você fala, estou sentindo um cheiro de mudança, estou sentindo um cheiro de que as coisas vão permanecer. Como é que você percebe isso? Você vê o seguinte, as pessoas estão mais felizes, estão menos felizes, estamos caminhando para um lado bacana, a renda das pessoas está melhorando. Às vezes você vê uma distância, é assustador. Se você pegar o PIB brasileiro é maior que o da Rússia. Você pega o PIB brasileiro, divide pela população, dá $6.800. Uhum. Mas o brasileiro ganha $6.800? Não, tem alguém ganhando muito dinheiro aí. Então, a renda das pessoas, que é R$2.200 por mês, que dá R$25 mil, e, portanto, dá 5 mil, 4 mil e poucos dólares ano, tá abaixo da renda per capita. Porque a renda per capita não tem uma concentração de renda no país. O país não é um país de renda igual. Né? Nem acho que seja justo existir a ideia da renda igual. Porque a renda igual pressupõe que todas as pessoas são iguais, produzem de forma igual. Não é assim, você tem diferenças. Mas as diferenças que a gente tem aqui, elas não são diferenças próprias do talento ou de menos talento. Você tem gente que chega no terceiro ano do ensino médio e você vai fazer a prova de matemática e só 5% sabem o básico para passar raspando. 95% não sabe. Nas escolas do governo. Na escola privada, 40%. Que é pouco, hein? 40%. 4 em 10. Mas é muito mais do que os 5%. Aí você diz, isso é justo? Porque esse cara, quando ele entrar no mercado de trabalho, como é que ele vai ter o desempenho razoável? Ou você acha que ele vai conseguir um emprego bacana ou abrir um negócio e você não sabe fazer conta? E também vale para a linguagem, vale para a história. É um negócio complicado. A ideia da manipulação, para mim, assim, só a manipulação é uma palavra que talvez seja um resumo exagerado do quadro. É um negócio dinâmico, porque os caras caem, o camarada entra para ficar 4 anos, fica 2, tem o que é afastado. Pega o caso do Arthur Duval agora. Como é que ele pode manipular uma solução para um caso como o dele? Pega o deputado que botou dinheiro na cueca. Como é que ele manipula? Eu entendo o que você está falando e acho que faz sentido. É evidente que a habilidade de comunicação é essencial e o camarada vai toreando e vai apresentando como algo muito bacana, algo que é só bacana, às vezes como bacana, algo que não tem nada de bacana, e vai escondendo, às vezes, coisas que você fala, esse tapete tá gorducho, né? Deixa eu ver o que tem embaixo. Aí embaixo tem uma bolota de lixo, né? Você tem razão. Mas
Hoje a gente acha a bolota de lixo. Você tem estruturas para achar a bolota de lixo. No passado você não achava. Você não tinha nem liberdade de imprensa em alguns momentos da história brasileira. Hoje você vai lá e acha. Ou você acha que não tem um certo... Você acha que o governo Bolsonaro é protegido pela imprensa? Não. O governo Lula era protegido pela imprensa? Também não.